Quer dizer que normalmente existe uma diferença muito grande entre aquilo que as pessoas sabem na prática, né, e aquilo que elas são capazes de aquilo sobre o qual elas são capazes de pensar em termos abstratos. Né? Quer dizer, a percepção simples ela é muito mais rica, muito mais poderosa do que o pensamento abstrato. Todo mundo tem a percepção desses conjuntos onde as coisas estão integradas, mas na hora de raciocinar, raciocina como se as coisas existissem isoladamente. Então, quer dizer, o raciocínio se torna, vamos dizer, um recorte, né, irreal e psicótico em cima de uma realidade que as pessoas conhecem perfeitamente bem. No fundo, todo o segredo da filosofia é você puxar do seu conhecimento espontâneo da realidade o que você já sabe. Você não fazer de conta que não sabe aquilo que sabe, e nem que sabe aquilo que não sabe. Quer dizer, como ser vivente que está presente no mundo, você sabe um monte de coisas sobre as quais você não é capaz de fazer o mais mínimo raciocínio filosófico. Já nós fazemos raciocínio filosófico a partir de palavras que nós ouvimos e de noções aprendidas que são extremamente pobres. Tá certo? E quando chegamos a conseguir raciocinar algo sobre a realidade tal como a experimentamos de fato, então é porque fizemos um grande progresso. Está entendendo? Mas, por exemplo, a pergunta que você fez, né, que existe mesmo a possibilidade ou ela é deduzida? Né? E o que é que isso reflete? Uma falta de observação. Não é um erro de lógica que você fez. Quer dizer, você não observou a situação real na qual você percebe uma possibilidade. Você usou o conceito abstrato de possibilidade e o conceito abstrato de realidade. Está compreendendo? Então, tal como usado em conversações, debates, etc, etc. Ele está raciocinando a partir de símbolos secundários. Raciocinando de segunda, terceira ou quarta mão. E é por isso que é. Está entendendo? Então, também é por isso que é perigoso você começar a ensinar a filosofia para as pessoas a partir de textos, de livros, etc. Elas vão raciocinar a partir de elementos já muito secundários, sem ser capaz de você nem saber que existe essa possibilidade de você raciocinar a partir da realidade. Raciocinar a partir da realidade é difícil. Por quê? Porque, como dizia Aristóteles, a inteligência humana ela não é capaz de fazer abstrações, construir conceitos abstratos a partir dos dados sensíveis. Ela faz a partir dos dados conservados na memória, nos quais já houve uma seleção. Quer dizer, entre a situação vivida e o que ficou na memória já tem uma seleção. Do que ficou na memória, algumas imagens criam focos, se tornam mais importantes que as outras, mais visíveis do que as outras. E é aí que nós, em cima dessas imagens, que nós construímos conceitos abstratos. Quer dizer, os conceitos abstratos nossos, eles em geral se referem apenas a uma parcela insignificante da experiência, que é aquela parcela que se conservou, que a nossa memória selecionou. Isso. Então, esta capacidade de formar imediatamente os conceitos abstratos, sem qualquer indução, isso é a base do nosso pensamento. Mas mesmo nesse processo existe um empobrecimento em relação ao mundo dos seus pensamentos, na relação que tem entre o mundo dos seus pensamentos abstratos e o mundo da sua experiência real. A tendência é, como a gente busca a coerência lógica, para que o nosso discurso não tenha contradições, é fechar num universo de discurso no qual a experiência não entra mais. E que não é, portanto, renovado pela experiência. Então, uma boa parte da técnica filosófica consiste em dissolver essas afirmações abstratas nas quais nós parcialmente acreditamos, pelo menos acreditamos na hora em que nós as denunciamos, mas nas quais nós não podemos acreditar na prática. Por exemplo, quando você diz que, por exemplo, se a possibilidade não é deduzida a partir do real, bom, você pode dizer isso, pode até acreditar isso neste momento. Mas na prática você não pode acreditar nisso, porque senão você não conseguiria perceber possibilidade nenhuma. Você não percebeu isso. Deixa eu fazer a pergunta.
Você nem poderia fazer essa pergunta. Então é por isso que a maior parte das discussões filosóficas ou pseudo-filosóficas, mesmo entre pessoas altamente qualificadas, e já não está falando sobre nada. Está falando só sobre conceitos e formas já consolidados numa tradição de ensino, e que podem ser manipulados em si mesmos, sem referência às experiências originárias das quais eles surgiram. Quer dizer, a cobrança do retorno à experiência é o que garante que toda esta criação de formas lógicas, conceituais, etc., não se transforme numa espécie de masturbação intelectual. Mas, normalmente, nas conversas assim, discussões, né? Discussão de botequim, discussão de escola, etc., o artificialismo das ideias é uma coisa terrivelmente sufocante. Porque as pessoas só pensam com estereótipos e não têm a mais mínima referência à experiência real. Elas não sabem do que estão, literalmente, não sabem do que estão falando. Se não há uma referência à experiência, se a experiência não é capaz de ser revivida interiormente, então você não sabe do que está falando. E é por isso que esse negócio de dizer que ensinar filosofia, ensinar a pensar, é uma frase ambígua. De pensar, de certo modo, todo mundo já sabe. O que a pessoa não sabe é pensar a realidade. Pensar, o computador também pensa, o macaco também pensa, a minhoca também pensa, não pensa também. Agora, o negócio é, o ser humano tem essa capacidade de se reportar à realidade, de preencher de experiência viva aquilo que ele está dizendo. Isso aí, quando você vê, por exemplo, o automatismo com que um cachorro obedece às suas ordens em circunstâncias diferentes, mostra que o cachorro não é capaz de fazer isso. Isso quer dizer que o estímulo verbal que você dá para ele, esse estímulo funciona por si, independentemente das circunstâncias. É como se tivesse, vamos dizer, entre o cachorro e esse estímulo, então, você tem uma ligação direta. Não há mais ligação à experiência originária. Não há ligação ao contexto. Agora, o ser humano também muitas vezes funciona assim. Pensa como um cachorro. Quer dizer, dadas certas palavras, certas frases, ele reage automaticamente, sem se reportar à realidade da experiência. E isso aí, a quantidade de estudo de filosofia que você tem não vai resolver nada. Nada. Você pode até piorar. Quando você falou sobre as percepções primárias e o quanto elas são ricas, e quanto você, quando passa da percepção primária para a memória, você tem que ver que elas vão sendo empobrecidas e que conforme você vai observando essa sua percepção, ela tem que... você perde muita coisa delas. Quer dizer, se você vai ao natural, você já tem que tomar um certo cuidado para que a sua percepção não seja adulterada, certo? Agora, quando... pelo menos comigo isso aconteceu, eu creio que quase todo mundo que entrou na Faculdade de Ciências Humanas no Brasil, pelo menos, a primeira coisa que a pessoa aprende é que a percepção dela, a percepção primária dela não está correta e que ela precisa aprender a ter uma percepção correta do real. Porque o real é uma elaboração em cima da sua percepção primária. Bom, então vamos por partes. Então, a expressão senso comum usada como sinônimo daquilo que numa sociedade todo mundo acha que sabe e que está convicto. Claro que o senso comum não é percepção, ele em si não é percepção primária. Ele já é uma elaboração, tá certo? E entre a percepção primária e ele existe um abismo. Quer dizer, o senso comum de uma determinada coletividade ele é uma redução e estabilização de determinadas
imagens e percepções que se tornarão recorrentes e que para aquelas pessoas constituirão, entre aspas, o mundo, no sentido, não no sentido de que elas não percebam mais nada, mas no sentido de que elas não falam sobre mais nada. Aquilo se torna moeda corrente. Então, são os aspectos da realidade que parecem mais presentes, mais reais ou mais significativos para aquela comunidade. É evidente que se pode fazer, vamos dizer, uma análise crítica disso, mas no sentido de dissolver as limitações desse senso comum e remeter as pessoas a uma faixa de experiência mais básica, mais anterior. Então você teria que apelar para isso à experiência real pessoal dos indivíduos, naquilo em que ela não coincide ou que ela não pode ser expressa nos termos do senso comum. Então, naquilo que exigiria uma expressão já mais personalizada e mais elaborada, por assim dizer. Isso é o que o professor de filosofia teria obrigação de fazer. Mas o que eles fazem não é isso. Como eles estão convictos de que tudo é uma construção, como eles não acreditam em realidade, eles simplesmente querem substituir uma construção por outra, que naturalmente será mais limitadora ainda. Isso quer dizer que se, vamos dizer, uma coletividade ela pode estar alienada da realidade na medida em que o conjunto de imagens do senso comum se tornou para elas o mundo em substituição ao mundo real, o que a dita cultura universitária vai fazer é criar em cima deste senso comum um novo senso comum próprio a uma comunidade menor ainda que a comunidade dos alunos da universidade, mais limitada ainda do que a primeira, e na qual eles acreditarão enxergar a pura realidade e ainda pior ainda, e acreditarão que estão sabendo mais do que os outros. Está compreendendo? Quer dizer, isso é um processo de imbecilização mesmo. E os professores fazem isso por quê? Porque não têm capacidade de fazer a operação propriamente filosófica, que é remeter à experiência real. A experiência real é o único teste de verdade, de veracidade que nós temos. É o único. Agora, eles não podem remeter as pessoas à experiência real. Primeiro, porque eles não a conhecem. Segundo, porque não dominam a técnica para isso. Tá certo? Então, o que fazem? Fingem que estão praticando filosofia, quando na verdade estão apenas substituindo um conjunto de, vamos dizer, de hábitos por um conjunto de preconceitos ainda mais limitadores. O que é para fazer com essas pessoas? É para dar tapa na cara. O sujeito que faz isso não pode ser respeitado como professor, não pode ser respeitado como filósofo, porque é um charlatão. O charlatão na mais plena expressão do termo. É alguém que não tem a menor ideia do que é filosofia, não tem nem terá, e já pela prática repetida dessa porcaria, já se incapacitou a si mesmo de modo definitivo. Levanta um pouquinho essa câmera, está cortando aqui a minha cabeça. Menos. Aí tá bom. Então, no tempo de Sócrates não havia faculdade de filosofia. Então, o que Sócrates fazia? Ele pegava a doxa. O que são a doxa? O senso comum. O que é a doxa? O senso comum. Quer dizer, aquilo que todo mundo acredita. Não é exatamente aquilo que todo mundo acredita, mas é a expressão verbal daquilo que todo mundo acredita. Expressão verbal que não coincide exatamente com as crenças reais. As crenças reais são aquelas nas quais que você segue na prática. Isso. Mas como a expressão verbal é mais limitada, você pode estar fazendo uma coisa e dizendo outra, que você no momento acredita que está fazendo. No momento acredita que aquilo é a expressão da sua experiência real, mas não é. Né? Então o Sócrates pegava a doxa e dissolvia a doxa com uma série de perguntas, de modo a obrigar as pessoas a retornar à experiência real.
Quer dizer, apelando sempre àquilo que elas já sabiam, mas não que elas sabiam na faixa verbal. Ele ia sempre do verbal para o pré-verbal. E no depósito do pré-verbal ele pegava, então, um conhecimento mais efetivo, fundado diretamente na experiência. E todo o problema é da expressão da experiência. Nós não somos capazes de expressar a experiência. A experiência, a rigor, ela é intransmissível, ela é limitada, em primeiro lugar, ao seu corpo. Né? Quando aquilo que um enxerga não é exatamente o que o outro enxerga, e assim por diante. Tá certo? Então, ao passo que a linguagem é uma só para todos. Então, entre a experiência pessoal e a linguagem coletiva, existe um abismo. Então, somente os grandes artistas da palavra são capazes de pegar a sua experiência pessoal e dar a ela uma expressão coletivamente compreensível. E essa é a função dos poetas, dos romancistas, dos dramaturgos, etc. Né? Se não fosse isso, a linguagem ficaria cada vez mais empobrecida e a comunicação entre os seres humanos seria só na base de estereótipos. Está entendendo? Quer dizer, uma língua que não está elaborada por grandes poetas, etc., é uma língua de estereótipos. Onde nada é visto na pureza da experiência pessoal, mas é tudo já transfigurado em esquemas. Tá vendo? E é claro que se fica numa língua, num país, numa sociedade, se fica muitas gerações sem ter bons escritores, acontece isso. Vira um mundo de estereótipo. Então, todas as conversas não se referem mais ao que as pessoas estão vendo, sentindo, experimentando, mas há aquele, para dizer, mínimo múltiplo comum, você está entendendo? Aquela faixa reduzida e frequentemente deformada que é acessível à linguagem de estereótipos. Tá certo? Então, todos nós sabemos que a experiência, isso é a base de toda a ciência que existe. A experiência é o teste de todo o conhecimento. Isso. Quer dizer, se a expressão verbal que você ofereceu não corresponde à sua própria experiência, então o que você está dizendo é um fatos vossos, é uma coisa que não significa nada. Então você tem que corrigir a sua linguagem para que ela expresse a sua experiência real.